Olá, pessoas. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo a gente, mas estamos aqui mais uma vez. Hoje, uma proposta um pouco mais diferenciada. A nossa última aula eu falei sobre a UERJ. Ela já passou, vocês, né? Hoje é dia 15 de junho. Então, ontem, no dia 14, quem fez a prova já pegou o resultado. Espero que tenham ido todos muito bem. E hoje o foco vai ser o Enem, né? Então, antes eu trouxe a UERJ, hoje eu vou trazer o Enem. Então, eu trouxe alguns contextos para a gente entender como que esse Enem funciona, ok? Isa, por favor. Então, entendendo o Enem, né? Comigo, professora Camila Cardoso, sou das unidades Barra e Ilha da Tijuca. Barra, Tijuca e do Governador. Foi mal, gente. É o cheiro de comida aqui. Continuando. Qual é a função do Enem? Então, o Enem, além de viabilizar em instituições públicas, né, o seu ingresso, ele também vai contribuir para que você consiga entrar em universidades particulares. Como? Principalmente o ProUni, né, que você vai conseguir bolsas para estar acessando a universidade particular, né, a partir dos 450 pontos. Um outro ponto que eu não coloquei aqui, mas que eu acho importante ressaltar, o Enem, ele também serve como ingresso para universidades em Portugal, tá? Então, a partir de 650 pontos, você pode galgar uma vaga em Portugal, desde que não seja na área da saúde, tá? Eles não aceitam formandos do Brasil no ensino médio na área da saúde, apenas em área de exatas, linguagens e humanas, ok? Mas, se você já tiver a cidadania portuguesa, você não consegue, infelizmente, porque se você é cidadão português, você tem que fazer o processo por Portugal, então para brasileiros apenas para quem não tem dupla cidadania, beleza? Continuando, conteúdos de história mais abordados nos últimos anos no Enem. Período colonial, aí vai englobar todo o contexto, pode cair as revoltas, pode cair sistema econômico, pode cair capitanias, pode cair governo geral, então tudo aquilo que engloba o que foi o nosso período colonial pode vir cobrando na prova. O contexto de escravidão no Brasil, que eu desmembrei do período colonial porque ele não existiu apenas nesse período, tá? Ele vai existir tanto no período colonial quanto no nosso período imperial. Então, ela pode vir com essas abordagens, início do processo, como foi os quilombos, início de contexto de revoltas, o processo abolicionista. Então, tudo dentro desse contexto pode vir a cair. Era Vargas, que eu acho um dos temas que é sempre recorrente, sempre cai questão sobre Era Vargas, e pode cair sobre o primeiro mandato e segundo mandato dele, ou seja, os primeiros 15 anos, que pode vir falando sobre o período... vou lembrar. O período provisório, o período constitucional e depois o Estado Novo. E mais tarde a gente tem o contexto do segundo mandato dele, que é quando ele entra em 50, fica até 54, que a gente tem o contexto da criação da Petrobras, as revoltas internas contra o seu governo, a sua oposição com a própria UDN, foi no segundo mandato. Nos primeiros 15 anos dele, pode vir caindo também o contexto de Estado Novo, o contexto da DIP, a diferença entre a IB e a ANL. Então, tudo isso está dentro do contexto de Era Vargas. Governo militar no Brasil, né? Nos últimos anos não veio tantas questões sobre o assunto, mas creio que volte a ter, né? Porque sempre caiu esse contexto na prova do Enem. Né? Então, pode vir falando sobre o AI-5, sobre questões de revoltas, questões de como que o Estado estava sendo usado e vários outros contextos. Revolução Industrial, agora já indo para o contexto de história geral. Revolução Industrial, ali século XVIII, XIX, ok?
pode cair primeira fase, segunda fase. Então, primeira fase exclusiva lá na Inglaterra, era do carvão, era do ferro e tudo mais. Segunda fase, a gente já muda o próprio combustível, que a gente vai ter ali a parte do petróleo, a parte da própria eletricidade que começa a ser usada, as mudanças principalmente das tecnologias que foram empregadas na época. Então a gente vai ter os carros que surgem, aviões que surgem, elevadores, que é esse período que a gente chama de Belle Époque, né, que vai anteceder a Primeira Guerra Mundial, que é o nosso próximo tema, que vai, né, eclodir num contexto imperialista, que vai estar reforçando os nacionalismos, né, nessas potências europeias, principalmente o pan-germanismo e o pan-eslavismo, né, no contexto russo ali na parte da Europa Oriental, que vai dar início à Primeira Guerra, principalmente no assassinato do Grão-Duque Francisco Ferdinando e tudo mais. Contexto de Segunda Guerra Mundial, que está ligado ao nazifascismo, né? Então a expansão da Alemanha nazista, que vai dar origem à Segunda Guerra Mundial. Nesse conflito aí pode vir abordando o próprio Holocausto, o próprio contexto de Hitler, pode vir falando sobre o pacto de não agressão entre soviéticos e alemães, e tudo que engloba esse contexto, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, a entrada americana na guerra a partir do contexto lá de Pearl Harbor e tudo mais. E Guerra Fria, que é o pós-guerra, né, que vai estar encaminhando para um mundo bipolar, né, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, e tudo isso pautado nessa rivalidade e tentativa de conseguir mais países e mais economias para o seu clubinho, né? Então eles estavam querendo ampliar a sua área de manejo, a sua área de manobra, para conseguir ter mais massas para as suas ideologias. Então a gente vai ter ali principalmente o contexto de descolonização afroasiática, que pode vir abordando o contexto de Guerra Fria, que mostra como que houve a Conferência de Bandung, como que isso foi importante para ambas as alas ali terem países aliados às suas ideologias político-econômicas, ok? E eu trouxe algumas questões, né, focadas nesse tema para a gente debater. Então vamos lá. Esse aqui é do Enem de 2021. A repugnante tarefa de carregar lixo e os dejetos da casa para as praças e praias era geralmente destinada ao único escravo da família ou ao menor status ou valor. Todas as noites, depois das 10 horas, aqui ficou errado, gente, desculpa. Os escravos, conhecidos popularmente como tigres, levavam tubos ou barris de excrementos e lixo sobre a cabeça pelas ruas do Rio. A ação representada na imagem e descrita no texto evidencia uma prática do cotidiano nas cidades do Brasil nos séculos XVIII e XIX, caracterizada pela... Então, assim, a gente tem que lembrar que é um contexto escravista, é um contexto ali de século XVIII e XIX, então a gente ainda está falando de uma colônia, início de um império, mas pode não ser ainda império, ok? Apesar de que o texto data de 1808 a 1850, então ali é final de colônia, início de império, ok? E tem esses tigres ou tigrados, né? Porque como eles andavam com esses tonéis na cabeça e o relevo não era plano o suficiente, então as fezes acabavam caindo por cima deles, que ficava marcado na pele, por isso tigres ou tigrados, né? Por conta disso. E aí, o que isso aqui vem evidenciar sobre essa sociedade? Valorização do trabalho braçal, reiteração das hierarquias sociais, sacralização das atividades laborais, superação das exclusões econômicas e ressignificação das heranças religiosas. Então, assim, aqui o principal ponto é você entender que existe uma elite
e essa elite ela usa mão de obra escravizada. Então, essa mão de obra ela vai fazer de tudo por essa elite. Então, ela vem reiterar as hierarquias sociais, ou seja, você vai fazer aquilo que te cabe porque você foi ordenado a fazer isso, ok? Então, quem manda é uma elite, é uma ordem que vem de cima para baixo. Por isso, reiteração das hierarquias sociais. A nossa segunda questão vai tratar também do período colonial. Para os impérios coloniais, o problema das doenças que atingiam os escravos era algo com que cotidianamente deparavam os senhores. Em vista disso, uma série de obras dedicadas à administração de escravos foi publicada com vista a implementar uma moderna gestão da mão de obra escravista com convergência com o iluminismo. Nesse contexto, o saber médico adquiria um papel extremamente relevante. Este era encarado como um instrumento fundamental ao desenvolvimento colonial, dada a percepção do impacto que as doenças tropicais causavam na população branca e nos povos escravizados. De acordo com o texto, a importância da medicina se justifica no âmbito dos objetivos, letra A, econômicos das elites, naturalistas dos viajantes, abolicionistas dos letrados, tradicionalistas dos nativos, emancipadores da metrópole. Então vamos lá. Aqui o contexto da medicina está focado com a gestão da mão de obra escravista. Então, se você precisa de médicos na colônia para tentar manter esse escravizado minimamente útil, ok? Você necessita que ele trabalhe. Se você necessita do trabalho escravo, você necessita de objetivos econômicos claros. Então, tudo aquilo que envolve o escravo, o escravizado, ok? É focado na parte econômica das elites, ou seja, a gente necessita dessa mão de obra, ok? Para que a gente possa nos desenvolver economicamente. Então, se ele fica doente, se ele vem a morrer, isso impacta os meus ganhos. Então, eu necessito manter ele vivo para que eu possa continuar lucrando, ok? Continuando. Questão do Enem de 2017. Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias sob controle das correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada a. Pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas, b. Por um diálogo democraticamente constituído, c. Pelas benesses sociais do getulismo, d. Pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado e por uma legislação construída consensualmente. Então, assim, a gente tem que lembrar que no primeiro governo Vargas, a primeira era Vargas, né, ele vai criar o Ministério do Trabalho e vai criar a consolidação das leis trabalhistas, ou seja, a CLT, tá? O que acontece? Isso vai gerar um contexto corporativista dentro do Brasil naquele período. Como assim? Nós tínhamos um sindicato único dos trabalhadores. No governo Vargas, esse sindicato ele é desmembrado por categoria, ok? Então, ele entende que se o sindicato continuasse unificado, tá? Sempre que tivesse uma greve, tudo ia parar. Você separando por categorias, você quando puxa uma greve de um setor, os outros continuam ativos. Então, isso é uma forma de dividir e conquistar, usada durante muitos anos por muitos outros governos, tá? Em outros países, principalmente. O que acontece?
Quando você desmembra, você coloca trabalhador contra trabalhador. Então, isso foi importante para o governo Vargas na época, por quê? Porque ele conseguia ter um maior controle sindical sobre os trabalhadores. Ele tinha certos olheiros, vamos colocar assim, dentro desses movimentos sindicais para tentar impedir que greves fossem geradas. Então, no contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada, letra E, por uma legislação construída consensualmente. Ou seja, o fato dele ter essa entrada dentro dos sindicatos, dele se mostrar proativo, se mostrar presente, pensando que ele estava ali desenvolvendo de fato o melhor para o trabalhador, fez com que os sindicatos acatassem tudo aquilo que vinha de cima para baixo. Então acabou sendo consensual porque ele tinha entrada dentro dos sindicatos. Continuando. Esse aqui é do Enem de 2010, ato institucional número 5, artigo 10º. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Artigo 11º. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Questão 4. Nos artigos do AI-5 selecionados, o governo militar procurou limitar a atuação do Poder Judiciário, porque isso significava, letra A, a substituição da Constituição de 1967, o início do processo de distensão política, a garantia legal para o autoritarismo dos juízes, a ampliação dos poderes nas mãos do Executivo, a revogação dos instrumentos jurídicos implementados durante o regime militar de 1964. Então vamos lá. O AI-5 foi criado em 1968. Então é impossível você substituir apenas um ano depois a Constituição, ok? Então, se ele foi criado em 68, aqui você não quer um processo de distensão política, ou seja, de você fazer abertura política, ok? Se ele está limitando o poder do judiciário, a letra C também está fora de questão. Então, se ele está limitando o poder do judiciário, e a gente sabe que durante o governo militar o parlamento foi fechado, então quem vai estar assumindo esse controle de o que pode fazer, o que não pode fazer, quem vai determinar é o executivo. Então, letra D, a ampliação dos poderes nas mãos do executivo. Ok? Questão do Enem de 2014. A Comissão Nacional da Verdade, CNV, reuniu representantes de comissões estaduais e de várias instituições para apresentar um balanço dos trabalhos feitos e assinar termos de cooperação com 4 organizações. O coordenador da CNV estima que, até o momento, a comissão examinou por baixo cerca de 30 milhões de páginas de documentos e fez centenas de entrevistas. Questão 5. A notícia descreve uma iniciativa do Estado que resultou da ação de diversos movimentos sociais no Brasil diante de eventos ocorridos entre 1964 e 1988. O objetivo dessa iniciativa é, letra A, anular a anistia concedida aos chefes militares, letra B, rever as condenações judiciais aos presos políticos, letra C, perdoar os crimes atribuídos aos militares esquerdistas, letra D, comprovar o apoio da sociedade aos golpistas anticomunistas, letra E, esclarecer as circunstâncias de violações aos direitos humanos. Então vamos ao texto novamente. A Comissão Nacional da Verdade reuniu representantes de comissões estaduais e de várias instituições para apresentar um balanço dos trabalhos feitos e assinar termos de cooperação com 4 organizações.
O coordenador da CNV estima que até o momento a comissão examinou por baixo cerca de 30 milhões de páginas de documentos e fez centenas de entrevistas. Então aqui o que eles querem entender é o que aconteceu, como foi feito. Então a gente sabe, né, que existe um contexto no Brasil que houve um governo militar, tá? E a gente não pode desconsiderar isso. Por quê? Um fato histórico, para ele ser considerado um fato histórico, ele necessita ser coletivo. Mesmo que uma parcela da sociedade não tenha sofrido com aquilo, ele ainda foi sofrido por um outro grupo da sociedade. Então, houve uma coletividade que sofreu isso. Então, aqui, o que a CNV quer é esclarecer as circunstâncias de violações aos direitos humanos. Ou seja, não é repunir, não é anular condenações, está longe disso. Então, eles queriam entender quais violações foram feitas aos direitos humanos no período destacado acima, que é de 64 a 88. Ok? Continuando. Enem de 2016. A segunda revolução industrial, no final do século XIX e início do século XX, nos Estados Unidos, período em que a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades e a alimentar os motores das fábricas, caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela produção em série. De acordo com o texto, na primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico e uma revolução que está relacionada com a letra A, proliferação de pequenas e médias empresas que se equipararam com as novas tecnologias e aumentaram a produção com o aporte do grande capital. Letra B, a técnica fordista que instituiu a divisão e a hierarquização do trabalho, em que cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo. Letra C, passagem do sistema de produção artesanal para o sistema de produção fabril, concentrando-se principalmente na produção têxtil dedicada ao mercado interno. Letra D, independência política das nações colonizadas que permitiu igualdade nas relações econômicas entre os países produtores de matérias-primas e os países industrializados. E letra E, constituição de uma classe de assalariados que produziam como fonte de subsistência a venda de sua força de trabalho e que lutavam pela melhoria das condições de trabalho nas fábricas. Então vamos lá, aqui a gente está falando de segunda revolução industrial, que é o momento fordista, ok? Então a resposta correta aqui, letra B. Técnica de produção fordista que instituiu a divisão e a hierarquização do trabalho. O que acontece? Ali quando ele fala que cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo, pensa você na sua casa, quando você está lavando louça. Eu sei que nem todo mundo tem as mesmas práticas, mas eu lavo da seguinte forma: eu começo pelos copos, depois eu lavo os talheres, depois eu lavo os pratos, depois eu lavo os potes, depois eu lavo as panelas. Por quê? Porque eu vou fazer o mesmo movimento segmentado, ok? Então você lava o copo, você lava o talher, você lava o prato, você lava o pote, você lava a panela. Então, isso é você acelerar a sua produção. É você acelerar o seu lavar louça. Isso é fordismo, tá? Então, a forma a qual você acelera a sua produção, dividindo ela em etapas, é fordismo. Só que qual é a diferença do fordismo para um lavar de louças? Você tinha uma esteira mecânica e cada trabalhador nessa esteira cuidava de uma parte. Um prende os pregos, o outro bate, o outro faz outra coisa. Então, com isso, você acelera a produção, ok? Continuando. Enem 2014. 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa, do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial.
É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra na medida em que, letra A, difundiu as teorias socialistas, letra B, acirrou as disputas territoriais, letra C, superou as crises econômicas, letra D, multiplicou os conflitos religiosos, letra E, conteve os sentimentos xenofóbicos. Então, assim, a gente está falando aqui de um contexto imperialista que vai contribuir para surgir a Primeira Guerra Mundial. Então, aqui, na número 7, a gente vai principalmente focar nas disputas territoriais. Então, a gente tem ali, como foi falado, teve movimentos de unificação na Europa. A gente vai ter a Alemanha fazendo o seu processo de unificação liderado pelo Otto von Bismarck, ok? No qual a gente tem ele iniciando a sua industrialização no norte do país. E vai querer disputar mercados de igual para igual com Inglaterra e França, principalmente. Então, ele vai chegar tentando dominar regiões na África, e isso vai incomodar economicamente Inglaterra e França. Ok? Então, por isso que vai acirrar as disputas territoriais. Dando sequência, nós temos o Enem 2009, o ataque japonês a Pearl Harbor e a consequente guerra entre americanos e japoneses no Pacífico foi resultado de um processo de desgaste das relações entre ambos. Depois de 1934, os japoneses passaram a falar mais desinibidamente da esfera da coprosperidade da Grande Ásia Oriental, considerada como a doutrina Monroe japonesa. Vou só fazer um parênteses aqui para a gente relembrar o que é a doutrina Monroe. A doutrina Monroe foi um contexto usado no imperialismo americano, no qual eles queriam impedir um certo controle europeu na América, que é quando o próprio Monroe fala América para os americanos, ou seja, vamos impedir que outros países interfiram e que somente a América prospere por si só. É claro que ele não falou a frase completa, né, que era América para os americanos do norte, né, porque eles queriam dominar a América Latina num contexto imperialista também. Então, aqui a gente está falando de um imperialismo japonês, ok? Continuando. A expansão japonesa havia começado em 1895, quando venceu a China e impôs-lhe o Tratado de Shimonoseki, passando a exercer tutela sobre a Coreia. Inclusive, essa tutela, gente, foi extremamente violenta, tá? Houve vários casos de genocídio ao povo coreano praticado pelos japoneses, ok? Continuando. Definida sua área de projeção, o Japão passou a ter atritos constantes com a China e a Rússia. A área de atrito passou a incluir os Estados Unidos quando os japoneses ocuparam a Manchúria em 1931 e a seguir a China em 1937. Sobre a expansão japonesa, infere-se que, letra A, o Japão tinha uma política expansionista na Ásia, de natureza bélica, diferente da doutrina Monroe. Letra B. O Japão buscou promover a prosperidade da Coreia, tutelando-a à semelhança do que os Estados Unidos faziam. Letra C. O povo japonês propôs cooperação aos Estados Unidos ao copiarem a doutrina Monroe e proporem o desenvolvimento da Ásia. Letra D. A China aliou-se à Rússia contra o Japão, sendo que a doutrina Monroe previa a parceria entre os dois. E letra E, a Manchúria era território norte-americano e foi ocupado pelo Japão, originando a guerra entre os dois países. Então, assim, principal contexto aqui que a gente vai analisar, tá? A doutrina Monroe, ela não gerou invasões, ela não gerou conflitos bélicos. Então, aqui é uma política expansionista do Japão que vai ter domínio por meio de guerra. Então, a resposta correta aqui é a letra A.
O Japão tinha uma política expansionista na Ásia de natureza bélica, diferente da doutrina Monroe, ok? Então, a doutrina Monroe, ela é para tentar impedir que contextos europeus chegassem à América. Ah, professora, mas eles também tinham um contexto policial. Sim, mas era na política do Big Chic e na doutrina Mahan, ok? Então, não está dentro da doutrina Monroe, ok? Continuando, número 9. Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, Espanha e Portugal. A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se, letra A, pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores ao regime. Letra B, pelas propostas de conscientização da população acerca de seus direitos como cidadãos. Letra C, pela promoção de um modo de vida saudável que mostrava os jovens como exemplos a seguir. Letra D, pelo diálogo a organizar debates que opunham os jovens idealistas às velhas lideranças conservadoras. E letra E, pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios multitudinários. Então, assim, a questão 9, ela vai falar sobre a chegada do nazifascismo ao poder. Então, na Alemanha, com Hitler, na Itália, com Mussolini, na Espanha, com Franco, em Portugal, com o Salazar. Então, a gente vai ter esses 4 países, né, vivendo regimes fascistas, nazifascistas, tá? Então, como que eles vão chegar ao poder e como que eles vão se manter no poder? Eles necessitavam criar um inimigo. Então, esse inimigo necessita ser combatido para que a gente possa prosperar. Então, só vai prosperar quando esse inimigo for destruído. Por isso que é a letra A, pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores ao regime. Então, a gente pode lembrar, principalmente, que na parte alemã tiveram os campos de concentração que só de judeus foram 6 milhões de mortos, sem contar os negros, os muçulmanos, os negros, os homossexuais e os ciganos. Ok? Continuando. No aniversário do primeiro decênio da Marcha sobre Roma, em outubro de 1932, Mussolini irá inaugurar sua Via del Impero, a nova via sacra do fascismo, ornada com estátuas de César, Augusto, Trajano, servirá ao culto ao antigo e à glória do Império Romano e de espaço comemorativo do ufanismo italiano. Às sombras do passado recriado, ergue-se a nova Roma, que pode vangloriar-se e celebrar seus imperadores e homens fortes, seus grandes poetas e apólogos como Horácio e Virgílio. Questão 10. A retomada da antiguidade clássica pela perspectiva do patrimônio cultural foi realizada com o objetivo de... Então, assim, a gente tem que lembrar o principal ponto nesse contexto, tá? A Itália foi berço do contexto imperial do Império Romano. Então, o próprio termo fascismo vem da fatio, ok? Que era um machado que representava a justiça italiana, a justiça romana, perdão. Então, você necessita resgatar esse passado de glória, ok? Que eles já tiveram, para que você consiga trazer a população para o seu lado. A gente necessita voltar a um estágio que nós já estivemos, ok? Então, por conta disso, nós temos aqui, letra A, afirmar o ideário cristão para reconquistar a grandeza perdida. Letra B, utilizar os vestígios restaurados para justificar o regime político. Letra C, difundir os saberes ancestrais para moralizar os costumes sociais.
Letra D, refazer o urbanismo clássico para favorecer a participação política. E letra E, recompor a organização republicana para fortalecer a administração estatal. Então aqui, aquilo que eu falei com vocês, a Itália, né, precisou resgatar o seu histórico de Império Romano, os seus louros, as suas glórias do passado, para que eles pudessem se sentir grandiosos novamente. Então isso está ligado à letra B, utilizar os vestígios restaurados para justificar o regime político. Então a gente precisa voltar a ser quem nós fomos. A gente precisa renascer enquanto Império Romano, enquanto regime que vai... como é que eu posso dizer para vocês? Que vai resgatar quem nós somos de verdade e que ficou esquecido lá no passado. Ok? E questão 11 e última de hoje, Enem 2019. Produto do fim da Guerra Fria, a Convenção sobre a Proibição das Armas Químicas marcou um momento novo das relações internacionais no campo da segurança. Aberta para assinaturas em Paris, em janeiro de 1993, após cerca de 2 décadas de negociação na Conferência do Desarmamento de Genebra, a CPAQ, entrou em vigor em abril de 1997. Ao abrir a primeira conferência dos Estados-partes, na CPAQ, em Haia, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, descreveu o evento como um momentoso ato de paz. Disse: "O que vocês fizeram com sua livre vontade foi anunciar a essa e a todas as futuras gerações que as armas químicas são instrumentos que nenhum Estado com algum respeito entre si mesmo e nenhum povo com algum senso de dignidade usaria em conflitos domésticos ou internacionais." Questão 11. O que a Convenção representou para o cenário geopolítico mundial? Então, letra A, esgotamento dos pactos bélicos multilaterais. Letra B, restrição aos complexos industriais militares. Letra C, enfraquecimento de blocos políticos regionais. Letra D, cerceamento às agências de inteligência estatal. E letra E, desestabilização das empresas produtoras de munições. Então, assim, a gente tem que entender que a Segunda Guerra Mundial, ela foi marcada pelo uso de armas químicas. Então, a gente teve ali um contexto de 2 bombas atômicas que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki, que matou cerca de 200 mil pessoas somente no Japão, ok? Mais tarde, nós temos a União Soviética, que vai desenvolver a sua própria arma química, a sua própria bomba atômica. Então, isso vai colocar esses países em pé de igualdade, porque agora nós temos ambos bombas de destruição em massa. Hoje em dia, mais países têm acesso a essas bombas. Então, você entender que isso não pode ser usado de forma bélica, de forma doméstica ou internacional, porque isso vai impactar diretamente a vida de pessoas. Exemplo, as bombas atômicas que caíram no Japão fez com que eles ficassem quase 30 anos sem poder pescar no seu mar, de tão radioativo que ficou após a queda das bombas. Então aqui é restrição aos complexos industriais militares, ok? Aqui no final nós temos o gabarito, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar o joinha de vocês aí, compartilhar com os colegas, ok? É isso e até a próxima. Tchau, tchau.